Estou lendo o comentário do livro de Jeremias, a partir do capítulo 33 e o versículo 10 em diante. A restauração da terra. A queda de Jerusalém e as bênçãos da nova aliança são ambas confirmadas aqui, versículo 10. O contraste entre a presente realidade e a restauração vindoura é vívido. Bondade, prosperidade também e alegria em vez de condenação e tristeza. Vida em casa em vez de no exílio e adoração no templo, Salmo 106:1 e Esdras 3:11. Em vez de choro nos ermos pagãos, a prosperidade material vai ser vista novamente na terra fértil de Judá. Versículos 12 a 14 também pressupõem 32:44 e a vindicação da escritura de compra de Jeremias. 3. A restauração do rei, 33, do 14 ao 26. Jeremias já predisse a renovação da linhagem real, em que um rei governará com justiça, e aqui ele repete, 23.5. O Messias leva o nome e o título reais, o justo renovo que vai trazer paz e segurança, e dá o seu nome à cidade e ao povo. Yahvé Sidkenu aqui prefigura a identidade da igreja e dos indivíduos redimidos com Cristo, o qual se tornou para nós justiça. 1 Coríntios 1:30 e 2 Coríntios 5:21. Os participantes da aliança precisam demonstrar o mesmo caráter, santidade e justiça do seu mestre. A garantia da promessa é ilustrada pela referência e alianças anteriores que não foram quebradas. Letra A, a aliança davídica, versículo 17. 2 Samuel 23:5. B, o sacerdócio, versículo 18. O dia e a noite, a lei natural instituída por Deus, como foi prometido a Noé, Gênesis 8:22. Cristo como Melquisedeque combina os ofícios de rei e sacerdote, Hebreus 7:1 e 17. E crentes ideais precisam refletir isso. Apocalipse 1:6, o seu sacrifício completou tudo que era prefigurado pelos sacerdotes levíticos. Idealmente, a igreja e o Estado deveriam trabalhar juntos. Observe rei e sacerdote, versículo 21, versículo 22 a 26. A aliança davídica é aqui formulada para mostrar que ela dá continuidade à anterior feito com Absalão, Gênesis 15:5 e 22:17. Isso é usado como resposta para aqueles que argumentam que Deus abandonou tanto Israel quanto Judá. Letra C, uma última palavra a Zedequias 34:1-7. O ataque dos babilônios e dos seus aliados contra Judá começou com sucesso no final de 589 a.C., depois da rebelião de Zedequias. As cidades e vilas vizinhas, incluindo Anatote, foram devastadas rapidamente. Laquis e Azeca, os atuais Tel El-Duvei e Tel El-Zacariah. Confira 45 e 25 quilômetros a sudeste de Jerusalém, respectivamente. Confira, né? Cerca, né? Porque tem, às vezes coloca cerca ou confira, né? Então aqui é confira nessa. Aqui está falando de quilometragem, cerca de 45 e 25 quilômetros a sudoeste de Jerusalém, respectivamente. São mencionados nas cartas de Laquis daquela época, número 4, como estando em grande expectativa do ataque e em comunicação entre si por meio de sinais de fogo. No entanto, Nabucodonosor ainda não avançou mais para o sul, talvez em virtude da ajuda prometida a Jerusalém por Ofra do Egito. Pode bem ter sido em um intervalo temporário do cerco causado por esta ameaça aos invasores babilônicos que Zedequias recebeu a mensagem de Jeremias acerca do destino da capital e dele mesmo, versículo 1-7. A formulação em palavras do seu encontro com Nabucodonosor, versículo 3. Com seus próprios olhos você verá o rei da Babilônia. Pode ter sido interpretada posteriormente como uma predição da sua cegueira, 39, do 5-7. Se ele tivesse desistido da resistência, como foi aconselhado agora, isso poderia ter sido evitado. Não há necessidade de emendas nos versículos 4 e 5 para que se leia, obedeça a voz de Deus e assim você não morrerá à espada, como fazem algumas versões, visto que a Septuaginta omite o versículo 4b, confira 38:17, a morte de Zedequias. Versículo 5 não é detalhada em lugar algum, mas o sepultamento com todas as honras militares está em concordância em 2 Crônicas 16:14. Letra D, uma aliança quebrada, 34, do 8 ao 22. O alívio temporário do cerco
21, 22, traria falsas esperanças de ajuda bem-sucedida do Egito. Ele pode ter induzido os homens de Jerusalém a retornarem a uma aliança solenemente jurada no templo. Versículo 15 a 18, confira Êxodos 20, 17, para se aterem à lei hebraica promulgada na época do Êxodo, Êxodos 21, 2 e Deuteronômios 15, 12, para garantir a liberdade do indivíduo forçado a se submeter a um senhor para pagar a sua dívida. É uma reação humana natural ao perigo mostrar repentino zelo em obedecer a uma lei de Deus antes negligenciada, aqui Êxodos 21, 2 e Deuteronômios 15, 12. O seu propósito pode ter sido aumentar o poderio militar de defesa ou diminuir a possibilidade de deserção para o lado inimigo. Os escravos dos hebreus deveriam ter recebido a garantia de liberdade. Deror denota a libertação da escravidão e dívidas por uma proclamação real. Confira o babilônio Andurarum, depois de cada 6 anos e a cada 7 anos. Versículo 13 e 14. O cativeiro vindouro vai ser o julgamento de Deus dos que tiram a liberdade dos seus iguais, assim violam a lei de Deus. Deus vai garantir a liberdade às forças naturais do castigo para privar as transgressões da liberdade de vida, versículo 17. Versículo 18 a 20, os que faziam uma aliança eram obrigados a andar entre as partes do animal sacrificado para a ratificação desse acordo. Gênesis 15, do 9 ao 11 e 17, como também nos textos babilônicos de Mari. Ao mesmo tempo, eles invocaram sobre si um destino semelhante se falhasse no cumprimento das condições estipuladas. Versículo 20 a 22. Ficar insepulto era um destino infame para qualquer semita. Confira 15:3. 20 profecias no reinado de Joaquim, 35:1 e 36:32. Aqui se inicia um novo ciclo de profecias até o capítulo 44, vem a introdução. Cronologicamente, esses eventos seguem o capítulo 26. Letra A, os Recabitas, 35 do 1 ao 19. Em contraste com um voto não cumprido, capítulo 34, a história de um voto mantido lealmente em meio a adversidades e, portanto, elogiado é contada neste capítulo. Ataque de invasores, incluindo grupos de Moabe a Amon, versículo 11, confira 2 Reis 24:2, eram instigados pelos babilônios em 599 a 597 a.C., visto que eles mesmos não podiam castigar a deserção de Joaquim após o revés que haviam sofrido nas mãos dos egípcios em 601 a.C. Isso forçou os recabitas a se retirarem do deserto para buscar proteção em Jerusalém. Eles eram uma subdivisão dos queneus, Juízes 1:16 e 1 Crônicas 2:55, antigamente associados com Israel, que tinham se estabelecido no sul de Judá, 1 Samuel 15:6, Juízes 4:11. Esse clã ou grupo, versículo 2, comunidade, havia sido fundado por Jonadab, filho de Recabe, que apoiou a campanha contra o ímpio Ori e os adoradores de Baal, 2 Reis 10, do 15 ao 31. Eles eram adoradores do Senhor Javé, opositores ferrenhos de qualquer apostasia e devotos à forma nômade de vida como protesto contra os males da civilização. Essa reação contra os males da sociedade foi expressa de forma negativa por meio de sua retirada para o deserto. Durante quase 300 anos, o seu grupo tinha mantido a fidelidade aos seus votos rigorosos e ao seu estilo de vida. O convite que Jeremias lhes faz para irem às dependências do templo tinha o propósito de testá-los diante de testemunhas. Entre estas estava um importante oficial que, como porteiro do templo, 2 Reis 25:18, tinha a responsabilidade de evitar que qualquer pessoa indigna entrasse no santo templo. Contraste com isso a ação de Cristo, como expressa em Efésios 2:14 e Hebreus 10:19, versículo 12:19. A recusa dos recabitas em beber vinho é interpretada como lição clara
e objetiva para Judá. Eles tinham sido obstinados em guardar uma ordem puramente humana durante gerações seguidas, mas o povo de Judá como um todo tinha se negado a obedecer à lei de Deus promulgada no Sinai. O versículo 15 é o resumo que Jeremias faz do ensino dos profetas anteriores. Confira 18:11, 25, 5 e 6. Assim, os recabitas vão ter a sua recompensa de Deus. Vai ser semelhante à garantida àqueles que guardam as alianças de Deus, que prometem uma sucessão inviolada a Davi o privilégio de servir a Deus. Deuteronômio 17:12, 1 Reis 17:1. Letra B, o rolo 36, do 1 ao 32. Esse capítulo dá uma percepção singular da forma em que as palavras de um profeta eram faladas, escritas e preservadas. Pode-se observar que as tradições escrita e oral eram idênticas, versículo 11, e transmitidas com precisão, versículo 18. A reação à palavra de Deus varia do espanto, versículo 16, à oposição, versículo 23, mas apesar de qualquer ineficiência aparente, o Senhor garante a continuidade, versículos 29 a 31, o cumprimento final, versículo 32, Deus escolheu estabelecer a sua palavra em forma escrita, como também a sua palavra se tornou carne e não começar de novo em cada época. Aqui é a oposição que leva a palavra a ser executada e ampliada. Primeiro, a primeira edição escrita, 36, do 1 ao 7. O ano era 605 a 604, logo após a vitória babilônica em Carquemes, em toda a Sírio-Palestina. A origem da palavra escrita foi a ordem divina para que fosse escrita, versículo 2. O conteúdo eram todas as palavras que Deus havia falado por meio do seu profeta a respeito de Israel. A Septuaginta traz Jerusalém e de Judá. Não há indicação se isso se referia a tudo que Jeremias tinha dito até esse momento do seu ministério, 626 a 605 a.C., ou somente as seleções até 25, de 1 ao 13, que foi escrito na mesma data. Jeremias agora estava escondido e ainda não preso, mesmo que seja assim usado em 33:1, 39:15, 37:4. Ele pode ter sido excluído do templo logo após 20.1 e 21:6. O propósito de colocar as advertências por escrito é avisar a todos da vontade de Deus e do chamado ao arrependimento, versículo 3. Palavras escritas controlam e destacam afirmações faladas. 2. Lendo a palavra escrita, 36, do 8 ao 26. O método em que as profecias eram escritas é explicitado. O ditado, o uso de um secretário competente empregando métodos de escrita contemporâneos. O trabalho pode ter levado algum tempo. A época escolhida para a leitura pública foi um jejum, versículo 9, quando o povo se reunia no templo, provavelmente numa época de crise nacional após dezembro de 604 a.C. Textos babilônicos e egípcios podem indicar que isso foi depois da queda de Ascalon diante dos invasores babilônicos naquele mês. O lugar ficava ao lado da porta principal, de onde todos tinham de passar para entrar no pátio interno. Pátio superior, versículo 10, 1 Reis 6:36. Talvez na sala de um simpatizante de Jeremias, pois se Gemarias, filho do secretário Safã, é o mesmo de 26:24, seria irmão de Aicam. A palavra escrita precisa ser completada pelo testemunho oral, versículo 11 a 13, que por si também precisa ser verificado com base na escritura toda, versículo 14 a 15. Os efeitos da leitura precisam ser observados. Alguns reagem a ele com respeito, versículo 16. A apreciação de sua urgência e relevância para a presente situação. Aqueles com Joaquim, que de costume são contrários, vão ser levados ao desprezo frio e à oposição. 20 e 24, o rolo é gradualmente destruído. A reação de Joaquim
ao rolo contrasta com a reação ao livro da lei por Josias, 2 Reis 22:11. O pequeno grupo dos que sugerem cuidado, tendo sido tocados pela leitura, versículo 25, podem ter avisado Jeremias e Baruque para que se escondessem. Acima de tudo está a mão protetora de Deus que limita a oposição. Versículo 23. Braseiros como rodas sobre trilhos especiais foram encontrados em palácios escavados na Síria e na Assíria. A faca de escrivão era usada para cortar as folhas de papiro e afiar as penas de junco. Número 2. O rolo é escrito novamente, 36:27 a 32. A segunda edição incluía material idêntico ao da primeira, versículo 28, e foi feita logo com a ajuda de uma memória divinamente inspirada, Êxodos 32:19 e 34:1. Foram feitos alguns acréscimos, provavelmente capítulos 25 a 34, como também um subscrito esboçando a predição do destino de Joaquim, conhecido, com a exceção de 20:18 e 19, somente desse texto. 2 Reis 24:6, o seu sucessor Joaquim reinou somente durante 3 meses e 10 dias. Nem barreiras físicas nem humanas podem resistir à palavra divina. O desprezo não pode anulá-la, porque a palavra do Senhor permanece para sempre, e aquele que desprezar vai perecer. 21. O cerco e a queda de Jerusalém, 37, 1 e 39:18. Letra A. O primeiro aprisionamento de Jeremias, 37, do 1 ao 21. Os capítulos 37 e 38 dão continuidade aos detalhes da história pessoal de Jeremias durante o cerco de Jerusalém. Só podem ter origem nele mesmo. A situação é semelhante à de 21, do 1 ao 10. É introduzida por uma revisão da política de Zedequias, que não mostrava mudança de coração. Em 588 a.C., o faraó rei Ofra, no grego é Apris, né? Olha só, o nome dele no grego é diferente. Apris é o Ofra, e que vai provavelmente no hebraico, né? Ofra. No grego é Apries. Do Egito marchou em apoio a Zedequias, levantando-se contra a Babilônia. A notícia fez os babilônios, então, cercando Jerusalém, se retirarem e assim estimularem os habitantes a esperar um alívio permanente em vez de um intervalo temporário. Zedequias pede secretamente a Jeremias que interceda diante de Deus. Versículo 3. Indague acerca do futuro. Esse é um testemunho da fé inabalável do profeta, mas Deus não abranda a situação enquanto as pessoas não se arrependem, de modo que a resposta não oferece esperança para a cidade. Deus dá ao profeta uma revelação de confirmação que vai prepará-lo para mais oposição. Ao escolher Jucal, um oponente que exigiu a morte do profeta, 38:4, e Sofonias, que anteriormente já havia ouvido o ponto de vista de Jeremias, no mínimo faltou tato a Zedequias na escolha dos mensageiros. No intervalo do cerco, Jeremias mostrou sua confiança no resultado final ao ir para o norte. Versículo 13, porta de Benjamim, para Anatote, para tomar posse do seu campo recém-comprado, 32:7. Ele foi falsamente acusado de ter desertado para os babilônios, versículos 11 e 14, e assim foi aprisionado. O lugar, uma cisterna abaixo da casa, pode ter sido esse porque as prisões comuns já deviam estar cheias de desertores, ou para isolá-lo. 38, dos 6 ao 13. Mesmo que tivesse aconselhado outros a se renderem para minimizar os horrores da queda da cidade, ele mesmo, como Jesus Cristo, se identificou com o seu povo e permaneceu com eles. Versículo 11 a 15. Os líderes que antes o haviam protegido talvez tenham sido deportados nessa época. Versículo 14 e 15. Quando Zedequias se aproxima dele, de novo, talvez esperando por uma palavra de livramento miraculoso da cidade, como em 701 a.C. Isaías 37, Jeremias está preparado, confira versículos 6 a 10. Ele mostra destemidamente como os falsos profetas enganaram o rei e que Jerusalém vai cair por mais fraco que o inimigo possa parecer, versículo 10. E em vista disso, o rei é forçado a aliviar as restrições apesar das condições de fome. 3 pães redondos e chatos eram suficientes para um homem faminto
Confira Lucas 11, 5 ao 6. Letra B, mais um aprisionamento e soltura, 38, do 1 ao 13. A rejeição da palavra escrita, capítulo 37, é seguida de mais oposição ao mensageiro que traz a advertência final. Apesar das semelhanças com 37, do 11 ao 21, esse pode bem ser um incidente distinto mais próximo da época da queda da cidade. Somente esse relato tem a exigência da execução e diferentes perguntas e argumentos, como também a lista de diferentes lugares. Da paliçada em que está preso, Jeremias tem acesso ao público, assim ele corajosamente repete a sua profecia de condenação. Sua mensagem permanece inalterada e a sua afirmação de 21:9, agora usada contra ele, Cristo, em Mateus 26:61, as 4 testemunhas, versículo 1, incluíam as que talvez já tinham sido hostis a ele anteriormente, Jucal 37:3, Gedalias, provavelmente não o governador posterior, capítulo 40 e 41, mas o filho de Pazur, citado anteriormente, 21, do 1 ao 3, e aqui, na visão deles, Jeremias era um traidor. Como Pilatos, Zedequias é fraco demais para se opor ao clamor popular. Versículo 4. Embora saiba que o prisioneiro é inocente, a interpretação errônea da motivação dos que falam em nome de Deus é esperada. Versículo 4. O rei não ousa deixar um homem santo ser morto, e assim uma morte natural seria mais facilmente explicada. Ele pode ter acreditado que enquanto o profeta estivesse vivo, haveria alguma esperança de intervenção divina a favor da cidade. A experiência de Jeremias no calabouço é a de Lamentações 3, 53 a 57. A localização da cisterna dentro da paliçada, versículo 6, não contradiz necessariamente a afirmação de que antes ele tinha estado numa casa oficial, 37:15. Muitos destes lugares interligados de armazenagem de água da chuva são conhecidos das escavações em Jerusalém. Ebed-Meleque, servo do rei, era um escravo etíope que pode ter subido a uma posição oficial. Versículo 7, confira 29:2, Gênesis 39:1, Atos 8:27. A sua habilidade de conseguir uma audiência com o rei pode ter sido decorrente disso ou do fato de que o rei se assentava à porta para julgar qualquer caso que lhe era trazido. Versículo 7. Ele intercede corajosamente com base em argumentos que parecem simplesmente humanitários. Versículo 10, 3, versículo 10. 3. Melhor do que 30. Ara, no hebraico, shlim, shilshim. Observe o cuidado no uso de panos tomados no templo ou de depósitos, no hebraico debaixo do tesouro, para ajudar um homem enfraquecido a ser puxado para cima. Versículo 11 e 13. Por tudo isso Deus vai recompensar Obed-Meleque, 39:15, os diversos aprisionamentos e solturas registrados vividamente, com base em evidência de primeira mão, demarcam os estágios no cuidado de Deus com suas testemunhas, 36:26. Letra C, uma entrevista secreta, 38, do 14 ao 28. Mais uma vez, Zedequias manda buscar Jeremias. Dessa vez encontra-o na entrada do templo, provavelmente a entrada real de 2 Reis 16:18. Jeremias sabiamente exige garantias de segurança em vista da notória hostilidade do rei contra ele. Versículo 15. Isso é apresentado na solene fórmula padrão de juramento dos hebreus, pela vida do Senhor que nos dá a nossa vida. Se Zedequias quebrasse sua promessa, poder-se-ia pressupor que ele seria morto por Deus por ter feito isso. Em contraste com isso, Jeremias garante ao rei que sua vida será poupada se ele se render aos babilônios. O rei, no entanto, teme maus tratos, não nas mãos dos judeus prós-Babilônia, que já desertaram. A vida depende de Deus e não de homens. Versículo 20. Observe que não se faz nenhuma promessa de proteção contra maus tratos e que esse segundo desafio a Zedequias para que se renda a
reforçado pela referência ao que pode ter sido uma canção de zombaria que colocava o rei na mesma posição que Jeremias tinha ocupado, versículo 22 e 23. A ameaça à família real, em caso de mais resistência obstinada, foi executada mais tarde, 39:6. O pecado de Zedequias seria uma causa direta da queda de Jerusalém. Versículo 23 hebraico, você vai queimar essa cidade. Na RSV e na NEB a frase está no passivo. Versículo 24 a 28. Se a notória do encontro secreto se tornasse conhecida, a vida de Jeremias e a posição de Zedequias estariam em perigo. A desculpa para esse encontro prepara a dada, versículo 26, foi uma meia-verdade, versículo 17, necessária, versículo 27. O pecado entre os homens cria com frequência situações para as quais não há soluções nem saídas perfeitas. Ellison falou isso, né? Que o pecado entre os homens cria com frequência situações para as quais não há soluções nem saídas perfeitas. Assim, Jeremias foi mantido em segurança na paliçada até a queda da cidade. Letra D, a queda de Jerusalém, 39 de 1:14. Esse evento dramático tão significativo na história do povo de Deus é contado 4 vezes nas Escrituras. Capítulo 52, 2 Reis 25, 2 Crônicas 36. Com isso, as profecias feitas durante os 40 anos anteriores se concretizam agora. O cerco de 18 meses, cerca de janeiro de 588, julho de 587 a.C., causa um impacto devastador que se mostra na escassez e na fome. Aí os babilônios abrem uma brecha e os defensores enfraquecidos capitulam. O inimigo estabelece um posto de comando militar no portão central. Versículo 3, os seus nomes e títulos são babilônicos. Versículo 3, Nerbal-Sarezer. Por causa da repetição aqui, alguns eruditos entendem que é idêntico ao babilônico Nergal-Shara-Utzur. Neriglissar, o príncipe de Simagir, o alto oficial ou comandante do exército, que se tornaria rei da Babilônia em 559 a 556 a.C. Nebussar-Sequim, um dos chefes dos oficiais, é mencionado em documentos aramaicos contemporâneos. Visto que os versículos 4 a 13 são omitidos na Septuaginta e os versículos 1 a 2 parecem ter sido interpostos entre 38, 28 e 39, 3. Alguns consideram os versículos 1, 2 uma inserção. A RV trata os versículos 1, 2 como um parêntese, mas eles são uma introdução histórica necessária para este capítulo, que é uma coletânea de dados, alguns tratados com mais detalhes na próxima sessão. A RSV transpõe o versículo 3a do final do capítulo 38 para tornar a frase mais suave. Os versículos 4 a 10 são tratados com mais detalhes em 52, do 7 ao 16. Versículo 4 a 8, o destino de Zedequias é como foi profetizado. Ezequiel 12, 12, 13. Mais tarde, ele foi deportado para a Babilônia, 2 Reis 25, 7, onde morreu, 52, 11. Os detalhes completos são dados em 40, do 1 ao 6. Zedequias, infelizmente, tarde demais, parece ter mostrado iniciativa em tentar uma saída. Versículo 5, Ribla, 300 quilômetros ao norte, o quartel-general dos babilônios na Ciro-Palestina. Confira 2 Reis 23 e 33, textos babilônicos. O jardim real ficava perto do tanque de Siloé, Neemias 3:13. A cidade tinha uma linha dupla de muros. A Arabá era o vale que ia em direção ao Mar Morto, versículo 9 e 10. Esses versículos descrevem a deportação final. A maioria dos líderes e artesãos já tinha ido em Joaquim em 597 a.C. Mesmo agora, um pequeno remanescente, alguns dos mais pobres do povo, ficou, versículo 10. Letra E, apêndice uma promessa para Ebed-Meleque, 39 do 15 ao 18. Faz-se provisão para o escravo africano que havia ajudado Jeremias. Ele não esquece Ebed-Meleque, 38 do 7 ao 13. Embora muitos esqueçam os que os ajudaram,
em épocas de terríveis dificuldades. A sua bondade para com o servo de Deus em tempos de grandes necessidades é reconhecida por Deus, versículo 15, e considerada um ato de fé em Deus, versículo 18. Essa foi a base de sua salvação, Atos 16, 31. O que vocês fizeram a algum de meus menores irmãos, a mim o fizeram, Mateus 25, 40. Ele recebe a promessa de segurança em condições pouco promissoras do caos que está por vir. Essa seção, portanto, deve ser datada antes da soltura de Jeremias. Um escravo etíope de cor não poderia esperar misericórdia, especialmente dos babilônios, que o poderiam ter considerado simpatizante dos egípcios. 22. Biografia posterior e mensagem final de Jeremias 40.1 e 45.5.